Carol, e agora eu comunico com você, meu querido amigo, minha querida amiga, porque é tempo da gente parar para pensar, parar um pouquinho para prestar atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz. E o que eu penso para o dia de hoje? Qual é o valor do fracasso? O valor do fracasso, normalmente, ele pode ser muito importante para todos nós. Você que está aí, talvez já passou por momentos difíceis, talvez você esteja aí numa cama agora, porque você está numa depressão gigante, isso tudo por causa talvez de um processo traumático na sua vida, algo que deu errado, uma expectativa frustrada, um negócio que não fechou, mas é tempo de reanimar. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Deuteronômio capítulo 8, versículos do 1 ao 16. Não vou ler todos, mas você pode ler, meditar e eu sei que ainda mais coisas Deus vai trazer para você. Mas eu vou ler os 3 primeiros versículos que dizem assim: Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Verso 3. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Vá comigo até o versículo 15 e vai dizer assim: Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Queridos companheiros, nesse dia a gente vai pensar sobre o fracasso. Todos nós temos e passamos por reveses na nossa vida. Reveses que nos fazem, às vezes, desanimar. Fazem, às vezes, com que a gente murmure. Faz com que a gente, normalmente, queira abandonar, abdicar da nossa própria luta. Mas quando nós estamos no deserto, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, você já sabe, o deserto é só aquele lugar de passagem. Não é um lugar para moradia, é um lugar inóspito, hostil para todos nós. E aí, nós vamos observar aqui que lá no deserto, como o texto diz aqui, é um lugar imenso e pavoroso, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Esse é o tipo do ambiente que nos mostra, nos revela o fracasso. Mas Deus, quando Ele quer trabalhar nas nossas vidas, Ele nos permite passar pelo deserto, é exatamente para que, aqui no verso 3, nos diz: Assim Ele os humilhou e deixou passar fome. Para quê? Deus, Ele quer tratar com orgulho. Deus quer tratar com essa dureza do nosso coração. A palavra fala na Bíblia, a Bíblia fala a respeito dessa expressão. Olha, o homem, ele se divorcia, ele se separa por causa da dureza do coração. A palavra de Deus nos fala também a respeito de homens de dura cerviz. Aqueles homens que não aprendem nada, são orgulhosos, são cheios de si mesmos, são arrogantes, são jactanciosos, são blasfemos. Exatamente essas palavras assim tão difíceis são essas palavras que nos remetem ao orgulho. É aquilo que nos separa de Deus, é aquilo que vai nos mostrar que, ou pelo menos nos fazer pensar que nós podemos. Mas quando nós fracassamos, o que fazer com esse orgulho? É por esse orgulho que muitas vezes a depressão bate a porta. É por esse orgulho que normalmente nós não procuramos ajuda. É por esse orgulho que nós não queremos mostrar as nossas incapacidades. Mas Deus trabalhando conosco, as nossas incapacidades, Ele vai mostrar aqui
que esta condição de tratar o orgulho é saber que o orgulho é a porta também para a maioria dos pecados. E Deus, Ele, trabalhando conosco, Ele elimina a nossa autossuficiência e trabalha a dependência dEle também. O pecado do orgulho nos ensina que devemos ser desobedientes a Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Deus permitiu aquela frustração para saber se iriam obedecer ou não a Deus. Então, eles decidiram obedecer, aliás, decidiram desobedecer, melhor dizendo, porque o deserto que era para ser passado em 40 dias, levou 40 anos e Deus precisou fazer coisas grandes. O fracasso na nossa vida, nós podemos tirar várias lições dele, dentre as quais diz que é uma poderosa arma de humilhação para esse nosso orgulho. Ele nos faz ter conhecimento da misericórdia de Deus. O fracasso nos lembra que é Deus quem nos levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de quem? Você já sabe que é de Deus. O orgulho vai ser tratado ali no fracasso porque nos faz conhecer a graça, o poder e até mesmo a provisão de Deus. Quantas vezes nós já ficamos assim, chorando, parados, inertes, ali por causa do nosso fracasso, mas a mão que nos ajuda, a mão que nos sustenta, a mão que nos dá poder é a mão de Deus. Por isso, Deus usa o nosso fracasso apenas para expor a maldade do nosso coração. É um tempo de conhecer a nós mesmos, saber quem nós somos. Sabemos que somos maus, há uma natureza de pecado na nossa vida, há essa natureza que sempre vai tentar nos afastar de Deus, essa natureza que nos faz cair, é essa natureza que nos faz andar pelo caminho mau, é essa natureza que nos faz brigar com o nosso cônjuge, querer competir com o nosso cônjuge, querer mostrar que somos melhores do que nós verdadeiramente somos. Aí então Deus nos permite, no fracasso, cuidar de tudo isso. Uma frase que eu vi de Henry Ford diz assim: o fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Então o fracasso vai fazer com que as nossas fraquezas elas sejam trabalhadas. E começa com a inteligência. A palavra de Deus nos fala, nos ensina que a inteligência é a nossa consciência. É o nosso poder de escolha, decidir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Por isso, nós precisamos nos levantar com inteligência. Não é fazer joguinhos emocionais para chamar a atenção como um adolescente na sua crise existencial. Deus nos chama à maturidade e a maturidade, ela nos revela o sucesso da nossa busca com Deus e ela se contrapõe ao fracasso da nossa vida afastada de Deus. E aqui, o verso 16, eu quero ler novamente, diz assim: e os sustentou com maná, com que os seus antepassados não conheciam. O objetivo de Deus é exatamente, durante o fracasso, nos fazer conhecer exatamente a riqueza de Deus, porque Ele quer nos enriquecer. Será que eu estou falando aí de ter uma mansão? Será que eu estou falando aí de ter os carros do ano, os melhores celulares? Não. Eu estou falando dessa riqueza de provisão que Deus nos dá, uma provisão para todas as nossas necessidades, para vivermos bem, para vivermos livres, para vivermos ali de uma forma muito tranquila, mas principalmente é ter essa alegria. Quando a Carol começa o programa dizendo, comece o dia sorrindo, isso é uma riqueza que a gente tem e tem que explorar. Nós temos que fazer uso dessa riqueza. Por isso, aqui vai algumas sugestões para você vencer o fracasso pessoal, emocional, o fracasso financeiro, o fracasso espiritual. Honestamente, enfrente a sua derrota. Procure tirar lições dela. Explore o seu fracasso. Não desperdice os ensinamentos que nele contém. E no fracasso, no momento ali, só há uma condição para você se levantar, que é a palavra de Deus. Como você começou seu dia hoje? A palavra aqui no texto nos diz o seguinte:
lembre-se dos seus antepassados, o que eles falaram. Então é hora de você viver os seus milagres, mas lembre de tudo aquilo que Deus fez. E se alguma vez ele falhou, certamente ele não é Deus. Mas se ele ainda é Deus, porque ele é perfeito, nunca falha e não falhará com você, porque é a mão dele que te sustenta, é a mão dele que te levanta, é ele que faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, vença o seu dia mau, vença o seu dia de fracasso, vença o seu fracasso pessoal e seja um homem, uma mulher de sucesso em Deus todos os dias, a começar de agora, em nome de Jesus. Amém, Amém, que cara? bênção. E eu fico pensando, né, Serginho? O sucesso é a gente ser bem sucedido mesmo, naquilo que a gente vai fazer. E nós vamos ser provados, mas o mais importante é a gente ser aprovado. Aprovado. E eu vou orar agora para que essa palavra ministrada pelo pastor Serginho, ela venha realmente, eu digo que dar muitos frutos na nossa vida. A partir de hoje, se você tinha uma maneira de agir, uma maneira de pensar que não condizia com o que foi dito agora, é o momento de rever. A grande virtude do ser humano, daquele que é livre, é poder rever, é poder mudar de atitude, é dizer eu me arrependo. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas chegando em determinadas idades, falando eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu penso, você perdeu uma grande oportunidade de ser uma pessoa melhor, porque como pessoas nós sempre cometemos erros e falhas. E essa é uma fala daquele que se acha. E é uma grande tristeza, porque às vezes você tem grande idade, mas não viveu uma vida mesmo com Deus. E a grande virtude daquele que é livre é poder dizer eu errei e eu quero fazer diferente. Eu acertei e eu vou continuar me esforçando em acertar. Essa é a grande liberdade que Deus nos dá. Não há condenação para as nossas falhas. Existem consequências pelos nossos atos. Mas o Senhor não nos condena por isso. E podemos escrever uma nova história. Então vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E diante dos fracassos, diante das falhas, diante dos erros, nós pedimos, faz-nos novos. Como aquela casa que está em obras, reconhecemos que estamos em obras. Se estamos aqui é porque estamos em obras e precisamos do Senhor para nos tocar, precisamos do Senhor para transformar, porque não existe uma pessoa que é boa em tudo. Então precisamos de um para cuidar, fazer a massa, precisamos do outro para colocar ali o tijolo, um para fazer a parte elétrica, hidráulica. Sempre há áreas especializadas para serem trabalhadas. E pedimos hoje que o Senhor venha tocar na medida certa, no ponto certo daquela área em nós que precisa ser transformada, lapidada e trabalhada. E que os nossos fracassos, as nossas falhas, os nossos erros sejam grandes oportunidades de escrevermos uma nova história contigo, de vivermos uma nova experiência e temos autoridade para poder falar, não vá por aí, que aí não é um bom caminho, mas siga esse outro caminho, que esse sim você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem-sucedida. Que o Senhor venha tirar toda a dureza e a frieza do nosso coração. E a Tua palavra diz que de tudo aquilo que devemos guardar, que guardemos o nosso coração, porque dele procede fonte de vida. Que o nosso coração não seja um lugar para guardar os fracassos, as frustrações, as mágoas, os rancores, mas seja um lugar para guardar a vida, a liberdade, o liberar perdão, o amor do Senhor. Em nome de Jesus.
E por falar em demonstrar amor, em demonstrar cuidado, em demonstrar carinho, agora... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.